e vamos começar a desenvolver os assuntos que foram trazidos como destaques. E o meu, o fim da greve dos policiais do Ceará. Eles retornam ao trabalho hoje, depois do anúncio feito na noite de ontem. Os agentes de segurança votaram pelo fim do movimento, aceitando a proposta que foi definida pela comissão especial, que desde sábado esteve reunida com lideranças da categoria. A medida tem diversos tópicos, entre eles o apoio aos manifestantes por parte de instituições que não são do governo do Ceará, como a OAB, o Ministério Público e até o Exército. Não sei em que medida o Exército entraria com esse apoio. E a garantia de 495 milhões de reais em investimentos com os salários dos policiais até 2022. Precisavam ter consultado os contribuintes cearenses sobre isso, né? Porque há outras prioridades também para serem atingidas, alcançadas pelo governo. A sessão extraordinária dessa comissão, que pôs fim ao movimento de paralisação dos policiais militares, foi iniciada no sábado na Assembleia Legislativa do Ceará. A comissão era formada por membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário e representantes da categoria. Os números são assustadores. Somente em fevereiro, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 364 homicídios na cidade de Fortaleza e região metropolitana. O número é 138% maior quando comparado ao ano passado. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ao que parece muito contrariado, decidiu prorrogar por uma semana a ação das Forças Armadas na área de segurança do Ceará até o dia 6. Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que ontem deu entrevista ao Canal Livre da Rede Bandeirantes, essa medida era fundamental. Eu acho que não pode haver dúvida em relação a isto. Tem que haver a prorrogação da GLO, porque ela é fundamental para manter a ordem. Quer dizer, a polícia em greve, veja, vocês estão publicando a toda hora a subida nos índices de homicídio em Fortaleza e na grande Fortaleza por conta disto. Veja, isto é uma questão de grande responsabilidade. E a polícia joga isto nas mãos da autoridade. Em suma, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Bom, a média de homicídios no estado triplicou. Era de 8 por dia e subiu só na primeira semana da paralisação dos policiais para 24. No total, estão agindo no Ceará 2.500 homens do Exército e 300 agentes da Força Nacional nas ruas da capital, Fortaleza e interior. Sábado, num evento em Foz do Iguaçu, o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, tinha pedido o fim da paralisação. Os policiais são profissionais dedicados, têm que ser valorizados. É claro que a paralisação ela é ilegal, né? Não deveria ser feita e tem que ser interrompida o mais brevemente possível. Né? Agora, o governo federal tem acompanhado a situação. Bom, desde o início do movimento, a Justiça decretou a prisão preventiva de 43 policiais militares em batalhões do Estado. Até agora, 230 policiais foram afastados e não receberão salário por 120 dias. Aí é ver para crer, né, Cláudio Humberto, Rafael e Pedro? Não tenha dúvida. Esses aí que não receberam os salários vão receber, talvez até com juros e correção monetária, né? O que a gente está vendo no Ceará é a vitória do crime, né? Sem dúvida nenhuma. Esses sujeitos cometeram, foram uma sequência de crime. O principal crime que eles cometeram foi o de motim. É um crime. Isso vai ficar por isso mesmo, né? E a omissão deles do seu dever constitucional no exercício de um movimento absolutamente criminoso, ilegal, isso provocou, ou pelo menos estimulou, o cometimento de dezenas e dezenas, centenas de crimes. Em 12 dias foram 170 assassinatos, até quando no dia 24 o governo do Bundão, lá do Ceará, resolveu interromper a divulgação do número de crimes, resolveu esconder isso da população,
né? Agora faz o balanço do mês, que representa um aumento absurdo. Você imagina quantas vítimas, quantas famílias enlutadas, quantas pessoas foram vítimas de outras formas de crime violento, né? Gente que foi agredida, gente que foi estuprada, gente que foi assaltada, enfim. E esses são os assassinatos, né? 300 e tantos assassinatos. É escandaloso que instituições que existem exatamente para cumprir e fazer cumprir a lei, tenham se envolvido nisso de maneira acumpliciada com esses criminosos. Eu estou absolutamente de cara com isso. Estou chocado com o desfecho desse episódio aí, desse caso lá do Ceará. As autoridades, mais uma vez, saem derrotadas de um episódio como esse, de uma greve de policiais, assim como aconteceu no Espírito Santo, como aconteceu na Bahia, como aconteceu em Minas Gerais. Não houve a greve, mas o governador Romeu Zema vai quebrar ainda mais um estado quebrado para evitar a greve, porque não teve força o suficiente para negociar com os policiais, para evitar o aumento de 40%, ou para não dar o aumento de 40%. E no Ceará, as autoridades todas amoleceram na hora de negociar com os policiais militares. O governador do PT, por dificuldades óbvias que o partido tem para negociar com movimentos grevistas, pelo comprometimento que sempre teve com sindicalistas, com movimentos desse tipo. Há uma dificuldade tremenda, nós já acompanhamos isso aqui em São Paulo, em outras administrações do PT, do partido, em lidar com esse tipo de movimento. O governador falhou, portanto. O ministro Sérgio Moro não poderia ter dado a declaração que deu no sábado, não foi essa, foi uma outra, no mesmo evento, nesse evento que reúne os governadores do Sul e do Sudeste, quando ele diz que a greve é ilegal, mas os policiais não podem ser tratados como bandidos. São bandidos. Os policiais que furam pneu de viatura do Corpo de Bombeiros são bandidos. Os policiais que não autorizam a entrada dos seus companheiros que querem trabalhar nos batalhões são bandidos. Os policiais que escondem o rosto e mandam o comércio fechar a porta são bandidos. Ponto final. Bandidos da pior categoria. Porque do bandido, aquele tradicional, a gente já sabe o que esperar. Nada. É o tiro pelas costas. Agora, do bandido fardado e armado pelo Estado, desse a gente tem de cobrar ainda mais. Então eles têm de ser tratados duramente como bandidos. Declaração que também faltou por parte do presidente Jair Bolsonaro, que tem um vínculo óbvio também com essa categoria e em nenhum momento, ao invés de condenar o movimento, como faz naquelas transmissões horrorosas de quinta-feira à noite, ao invés de condenar claramente o movimento, ele se preocupou em tentar desgastar o governador. Isso não é hora de politicagem menor, né? Ele é presidente da República de todo mundo, inclusive dos moradores do Ceará. E foi vacilante também, pelo menos nas declarações, ao manter a GLO por lá. Por isso essa declaração do ministro Gilmar Mendes. A GLO tem de ser mantida pelo tempo necessário, pelo tempo que for preciso, enquanto houver greve de policiais em um determinado ponto. A gente pode questionar se é preciso aprovar uma alteração na legislação ou não para dar mais suporte legislativo aos homens das Forças Armadas. Agora, ficar com essa ameaça permanente, semana que vem eu tiro, hein? Não sei se vai, quem sabe daqui a pouco. Isso só deu força para os grevistas terem mais argumento para emparedar ainda mais o já emparedado governador do Ceará. Agora, a Assembleia Legislativa do Ceará vai votar hoje algo importante, né? Que é uma emenda à Constituição Estadual que proíbe a anistia para esses policiais. Essa pode ser a chave para um desfecho diferente desta situação. O histórico mostra que esses policiais, quando baixa a poeira, eles acabam sendo protegidos por legislações e a gente tem, então, a tão falada anistia para os crimes praticados durante a greve. É preciso que a gente continue em cima do assunto aqui, cobre das autoridades do Ceará agora uma postura firme, que é isso que vai dar o exemplo para greves futuras. O policial que tiver a expectativa de uma anistia numa próxima paralisação, num próximo movimento convocado com intenções políticas, vai pensar duas vezes antes de entrar e aderir a essa paralisação, utilizando armas da corporação, baixando o pneu de viatura, depredando viaturas que estão cada vez mais escassas, né, no Estado brasileiro. Então, é por aí que eu acho que a punição começa. E a gente já Pedro, o acordo que foi feito para o fim desse motim no Ceará tão, assim, garante tanto, oferece tantas garantias aos criminosos que fizeram esse motim, que a questão da anistia virou uma coisa secundária.
eles não estão mais preocupados com a anistia, não vão ser punidos. O que eles receberam foi a garantia de que não sofrerão punição grave. O que é uma punição grave? É a demissão, é a exclusão do serviço público e a responsabilização criminal pelo que fizeram. Isso eles não vão ter. Vão ser suspensos, vão ter coisas assim, bobas, absolutamente bobas. Até porque, assim, além de a punição ser bastante amena, ou quase praticamente não existir, eles ainda têm garantidas todas as vantagens, todos os ganhos do ponto de vista financeiro que eles sempre queriam. Olha, o crime venceu no Ceará. Olha, Cláudio, o que eu ouvi dizer é que eles serão julgados, né, pelos atos praticados. Dentre eles, o crime de motim, né? O que foi dado a eles é o apoio por parte de algumas instituições como a OAB, o Ministério Público. Eles terão o devido processo legal. Então, acredito que eles serão julgados por isso, né? Não? Mas o compromisso do Ministério Público é exatamente esse, é de não fazer a denúncia como o caso requer. Com a OAB, o compromisso da OAB é absolutamente político, eleitoral. Olha o que já foi essa OAB, né? A OAB antes se dedicava a defender os interesses da sociedade. A gente está vendo agora que além de defender os interesses dos criminosos comuns, né, também defende os interesses desses criminosos nada comuns, porque são criminosos armados pelo Estado, né? São criminosos que se utilizam, inclusive, além das armas, se utilizam de próprios públicos, se utilizam dos quartéis, se amotinam dentro dos quartéis e controlam aquilo ali. Eles controlam as viaturas policiais, com elas percorreram as ruas das cidades, arma em punho e capuz enfiado na cabeça, obrigando os comerciantes a fechar as portas. São bandidos, criminosos, como disse o Rafael. É exatamente isso. De bandido comum a gente não espera nada, espera só o ataque pelas costas. Mas de um bandido fardado, um sujeito que põe arma na cintura e vai fazer movimento de greve, meu Deus do céu, isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Eu duvido, é bom a gente apurar essa história. O Exército Brasileiro tem que se explicar. Apoio a quê? O Exército está lá para apoiar a população do Ceará, não é para apoiar amotinado, criminoso, não. O Ministério Público, meu Deus, essas pessoas têm que se explicar, essas instituições têm que se explicar.